O que foi essa terceira temporada de Round 6? Você conseguiu entender o final dessa história? Antes de mais nada, eu tô tentando processar, assim, logo o começo. Por quê? Antes a gente tinha visto várias teorias dos possíveis jogos que seriam implementados na terceira temporada de Round 6. Jack and Jill, o Dong Daemun. E na verdade, quando a gente viu, o que acabou sendo? Esconde-esconde e pular corda. Esconde-esconde e pular corda. Era tão fácil. Bom, e a terceira temporada vai começar aí com a revolta de Gi-hun, ou Ji-hun, não sei falar o nome dele, mas eu acho que é Gi-hun, com a revolta dele de ter acabado de perder o melhor amigo na trama. E aí, a partir dali ele começa a se revoltar, ele começa a ficar mais na dele, numa espécie de luto e ao mesmo tempo de revolta. E aí que a raiva dele acaba sendo concentrada pro Dae-ho, que por causa dele eles não conseguiram completar a missão de acabar com aquele sistema no momento. E uma coisa interessante que eu achei em relação ao Gi-hun é que ele vai ficando cada vez mais desgostoso, mais anestesiado, e você percebe um certo aprofundamento no desenvolvimento do personagem à medida em que ele sai de uma pessoa temerosa, uma pessoa medrosa, para uma pessoa que já não liga para mais nada. Só que aí a terceira temporada ela já começa a me irritar, porque eles tentam passar a imagem do Dae-ho como se ele fosse um vilão, e não é bem assim que aconteceu, porque naquela revolução que eles tentaram fazer no final da segunda temporada, na troca de tiro, o personagem até então, ele teve um ataque de pânico, e é por isso que ele não retornou para ajudá-los, né? Não foi uma atitude pensada, uma atitude que, nossa, vou tentar ferrá-los ou algo do tipo. Não, foi algo que poderia acontecer com qualquer pessoa. Acho que o único erro do Dae-ho naquele momento foi ter mentido, ter feito parte da marinha, mas ainda assim é uma coisa que, sabe, não faz muito sentido essa conversão dele, essa tentativa de convertê-lo em um personagem ruim, porque o público não comprou, muito pelo contrário. Tanto que na morte dele, né, durante o jogo do esconde-esconde, que o Gi-hun mata ele, a gente entende aquele momento, até porque de fato você precisa matar alguém para sobreviver, então, e ele ali naquele momento de raiva, de luto, acabou transferindo toda essa energia para a morte do Dae-ho, e por isso que o personagem morreu. Só que foi uma coisa tão... não fez muito sentido. Não sei muito bem o que a Netflix tentou fazer ali, mas ok, tudo bem. Só que aí, na sequência, a gente tem a morte da jogadora 120, que infelizmente morreu logo no terceiro episódio, se eu não me engano. E eu acho que foi um erro muito grande ter matado essa personagem logo de início. Claro que foi uma morte bem triste, todo mundo gostava da personagem, mas não entendi muito bem também o que aconteceu ali, porque foi uma morte tão, sabe? Eu não digo que inesperada, mas poderia ter acontecido de uma forma mais comovente, de uma forma mais até convincente também, porque foi tão fácil, né? Logo uma personagem tão forte, tão inteligente, com certeza naquele momento que ela encontrou a saída, que precisava das 3 chaves e voltou lá para buscar a jogadora 149 e a 222, ela com certeza, como uma pessoa que está em alerta, não ficaria de costas para a porta, já entraria, tentaria fazer alguma coisa, e a gente sabe que por conveniência de roteiro aquilo aconteceu. Foi triste, sim, foi tocante, mas ainda assim aquilo me incomodou também naquele momento, porque eu achei que não foi o momento certo para aquilo acontecer. E no mesmo jogo, a gente tem aquela cena bem impactante, para mim é uma das cenas mais impactantes, que a jogadora 149 acaba matando o filho dela. Por que isso acontece? Porque ele precisa matar alguém do time rival, do time vermelho, do time azul. E como ele é do time vermelho, o tempo tá acabando e ele precisa matar alguém. Então a única vítima que ele vê na sua frente ou é a mãe ou é a 222, que acabou de parir uma criança. E aí ele decide matar a 222 e a mãe dele, nesse desespero de fazer alguma coisa, de evitar, vai lá e acaba machucando ele, e ele não consegue matar a 222 e consequentemente ele acaba morrendo na dinâmica. É uma das cenas mais fortes, não porque a gente se importa com o filho dela, pelo contrário, ele se mostrou covarde durante toda a segunda e até onde ele ficou vivo na terceira temporada, mas eu digo mais pela mãe mesmo, porque é uma personagem que conseguiu cativar o público e gerar esse tipo de empatia. Foi uma cena bem forte, na verdade.
Mas foi interessante. E aí existe aquela comoção toda, logo após elas conseguirem passar daquele jogo, tanto a 222 e já com o bebê em mãos, a 149, elas têm uma conversa ali. A 222 se sente culpada, porque na cabeça dela, a mãe matou o filho por culpa dela. E aí a 149 explica que não foi por conta dela, que ela precisa priorizar a criança. A 149 vai atrás do Gi-hun, pede para ele cuidar da criança, para ele olhar o jogo com outros olhos, voltar a ter fé na humanidade, e logo em seguida ela acaba se matando enforcada. Acho que pelo contexto, para mim, a jogadora 149 é uma das que teve o desenvolvimento mais aprofundado de toda a série e uma das mortes até mais comoventes para mim, porque você conhece a personagem achando que ela vai ser um porre, e pelo contrário, no decorrer da série você vê que a construção dela nesses dias de jogo te fazem se aproximar cada vez mais da dor que ela tenta passar. Só que isso pra mim, tudo isso que eu acabei de falar, é um problema. Por quê? Porque tudo isso acontece apenas nos 3 primeiros episódios da série. E a série tem 6 episódios. Como que você me pega os personagens mais importantes, você decide matá-los antes da segunda parte da série, e aí o que sobra, o que fica? Bom, em paralelo com o próximo jogo, que vai ser o de pular corda, a gente tem aí as investigações nos bastidores, né, com o detetive Huang, que é irmão do frontman, juntamente com seus aliados para tentar encontrar a ilha na qual eles estão jogando. Também tem a personagem Noel, que é uma das atiradoras, que tenta salvar o pai da menina. Eu acho que o número dele é 246, alguma coisa assim. E aí eles ficam trazendo esses arcos, tanto da investigação quanto da tentativa de fuga e de salvar o jogador e dos próprios jogadores em si. Ah, e também tem a reunião dos ricaços da área VIP que ficam assistindo os jogos. Tem até uma cena que eles participam também como atiradores para ter essa experiência de perto. E uma das coisas que surpreende nesse jogo de pular corda é quando eles incluem o bebê na jogada. Se ele é filho da 222, ele também tá no jogo e ele precisa jogar. Tanto que o Gi-hun, para ajudar a mãe da criança que tá com o pé torcido, o pé machucado, ele pula, faz a dinâmica, né, de pular a corda, de tentar ultrapassar a ponte com a criança no colo, consegue, mas infelizmente a jogadora 222, nos seus últimos segundos ali, acaba se matando porque não tem mais chance para ela, ela vê que não vale mais a pena e acaba cedendo, entendendo que o Gi-hun vai cuidar da sua criança até o fim do jogo, e ela se entrega. Isso também logo no começo, na primeira metade do 4º episódio. Ou seja, os personagens importantes mais uma vez indo embora bem no começo da série. Tanto que quando eles vão partir para o último jogo, tem aquela refeição toda, o frontman chama o Gi-hun e dá uma faca para ele nessa tentativa de mostrar que, olha, eu fiz o que eu fiz, mas eu tô tentando ajudar você a ganhar o jogo mais uma vez com a criança, então toma essa faca, você pega e mata todo mundo enquanto eles estiverem dormindo, porque é exatamente o que ele fez quando foi a vez dele de ganhar os jogos. E isso levanta até mesmo aquela discussão inicial das teorias de que Gi-hun poderia se aliar com o mal, ele poderia entender que a humanidade não tem mais jeito e acabar se rendendo àquele sistema. Mas na verdade é uma conversa que dura 2 minutos, ele pega a faca que o frontman dá pra ele, mas acaba não usando, não mata ninguém e prossegue pro jogo final com os outros jogadores. No final das contas, quando o Gi-hun fica entre decidir entre sua própria vida e a vida do bebê, ele acaba se sacrificando e o bebê da jogadora 222 acaba sendo o verdadeiro ganhador dos jogos. É isso, Gi-hun morre. E tudo isso acontece em paralelo enquanto o jogador 246 é encontrado pelos detetives, pelos policiais. Eles acabam localizando a ilha e o detetive mais uma vez encontra o irmão dele com o bebê no colo e decide não atirar. E fica por isso aí mesmo. Eles descobrem que a ilha foi encontrada, acabam evacuando, explodindo tudo e fugindo. Agora, umas coisas que me incomodaram, começando por esse final. Bom, primeiro, que o detetive Huang, não lembro, falei certo? Huang, enfim. Que o detetive, o irmão do frontman, não prestou pra absolutamente nada. O que ele tava fazendo ali, pelo amor de Deus?
se esforçou tanto para encontrar a ilha, foi tão incompetente, e aquele colega dele, que é todo atrapalhado, era muito mais inteligente do que ele, e ainda assim, depois de ter encontrado a ilha, o que ele fez? Deixou o irmão dele escapar mais uma vez, ou seja, voltou para estaca zero, não adiantou de nada. Outra coisa que me incomodou também não foi nem a morte do Gi-hun, mas foi como ele morreu, porque ele também se sacrificou à toa. Tanto que enquanto ele participava dos jogos, ele nem sabia dessa investigação por trás, se realmente estava acontecendo ou se já tinham desistido. Ele entrou ali para tentar parar esse sistema de jogos, chegou no final ali, jogou conforme era para ter sido jogado, e acabou com a sua própria vida, morreu, se sacrificou e não estava a par de nada. E o que me incomoda não é nem ele ter morrido, mas é como ele morreu e como ele pensava no momento que ele morreu. Isso pra mim foi um problema, foi um desespero enorme da Netflix de não saber o que fazer e acabou se entregando. Ah, também outra coisa é uma atitude questionável dos personagens, né? Na cena em que a Xamã, lá na dinâmica do esconde-esconde, consegue abrir a porta com as 3 chaves e ela tá do lado daquele cara que eu não lembro a numeração dele, nem o nome dele. Ao invés de ela entrar, cruzar a saída para vencer a dinâmica, ela fica assim, olhando, esperando alguma coisa acontecer. Quando ele puxa ela, trai a Xamã, entra na porta e tranca ela do lado de fora e ela acaba morrendo depois. Isso pra mim é uma atitude muito questionável, que não aconteceria na vida real. Se a pessoa tivesse a oportunidade de fugir, ela fugiria logo. Da mesma forma que aconteceu com a 120, na hora que ela entra na sala para buscar a jogadora 149 e 222, ela fica de costas para a porta ali nos últimos minutos, e eu acho que são atitudes questionáveis, sim, e são conveniências de roteiro. Outra coisa que eles não souberam disfarçar foi na edição mesmo. A cara daquela criança da 222, as expressões da criança chorando o tempo inteiro, aquele efeito artificial muito escancarado. Como assim, gente? Não sei o que aconteceu ali, mas fica muito nítido que é puro efeito. Outra coisa que eu também fiquei muito incomodada foi que naquela dinâmica final das pedras, de cruzar o quadrado, o triângulo e o círculo, e eles terem que eliminar um jogador a cada rodada. A ideia eu achei legal. Mas que finalistas são aqueles, pelo amor de Deus? Eles conseguiram matar os personagens mais relevantes e mais importantes nos primeiros episódios. Depois a gente acaba não dando mais bola para quem passe a morrer. Me colocam uns finalistas mais atrapalhados e mais sem noção, que você se pergunta, cara, como eles conseguiram chegar ali? Diferente dos finalistas da primeira temporada, que são superiores, esses da terceira temporada, pra mim não faz sentido algum eles terem chegado onde eles chegaram. Que finalistas horríveis. Bom, e no final a gente tem como sobrevivente o bebê da 222, que foi a vencedora do jogo e acabou levando toda a fortuna, que inclusive o detetive Huang recebeu a criança, o irmão dele mandou a criança para ela junto com o dinheiro, então dá a entender que ele vai cuidar dessa criança. O jogador 246, que é o pai da menina que tinha com câncer, mais a atiradora 011, que também ajudou ele a fugir do jogo. E aí nós temos o plot, né, da cena final em que o frontman vai visitar a filha de Gi-hun e levar os seus pertences, os pertences do jogador 465 para a filha, juntamente com aquele cartão. Ela consegue acessar toda a conta bancária do pai e toda a sua fortuna. Isso tudo já nos Estados Unidos, em Los Angeles, que é o gancho para a próxima extensão de Round 6. Tanto que o frontman, quando ele tá no carro voltando, ele enxerga uma recrutadora jogando aquele joguinho lá com... esqueci o nome. Pra recrutar pessoas pro Round 6, o Squid Game dos Estados Unidos. Que inclusive essa personagem nada mais é do que uma personagem interpretada pela Cate Blanchett. Ou seja, isso só mostra que é um jogo sádico não apenas sul-coreano, mas mundial, que existe no mundo inteiro, e aí a Netflix vai explorar esse universo, tanto que já foi confirmado um novo universo de Round 6 nos Estados Unidos, que inclusive eles começam a gravar esse ano. E pra mim, o maior erro dessa temporada foi tentar fazer de tudo isso um grande mousse, justamente para criar essa ponte com o Round 6 dos Estados Unidos. Ou seja,
As investigações do detetive Huang foram em vão. A morte do Gi-hun foi em vão. Simplesmente não conseguiram expor nada. De certa forma, eu entendo essa não resolução de muitas coisas, até porque é um universo que vai ser expandido, então eles precisam de fato deixar diversos ganchos a fim de continuar na construção desse universo e construir mais produções. Mas o que me incomodou nessa temporada foi o desenvolvimento perdido e caótico dela. Perdeu todo o ritmo que a primeira e até mesmo a segunda temporada trouxe. Mas essa é a minha opinião e eu gostaria de saber a sua. Você saiu satisfeito? Me conta aqui se você gostou dessa última temporada e quais são as suas expectativas para a expansão desse universo.